Alô, galera! Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui no canal do Surf 360. Eu, Maurício Ferreira, estou ao lado do Thiago Blum para mais uma vez analisar o que rolou nessa etapa em Margaret River, a quarta parada dessa temporada de 2024 do Circuito Mundial, a última antes do corte. Tivemos mais uma definição para os brasileiros naquela bateria entre os irmãos Samuel e Miguel Pupo. Mas, claro, né, além dessa bateria familiar, a grande notícia do dia envolvendo a disputa entre Gabriel Medina e John Florence, e mais uma vez o tricampeão mundial sendo prejudicado pela decisão dos juízes da WSL. Isso será assunto a partir de agora nesse nosso vídeo do canal do Surf 360. Já peço que você se inscreva por aqui, ative as notificações para não perder absolutamente nada e também já deixe o seu like, compartilha o nosso vídeo para geral, sempre também não esquecendo de nos seguir lá no Instagram, @surf360 _. Meu caro Thiago Blum, vamos lá, mais um vídeo, mais uma vez estamos por aqui no nosso canal para falar um pouquinho de tudo que tem sido aplicado como, entre aspas, conceito da WSL e dos juízes já há um bom tempo, né? Não é algo recente, já vivemos um cenário, principalmente da última temporada para cá, mas o Gabriel Medina, mais uma vez, sendo prejudicado pela decisão dos juízes nessa bateria das oitavas de final contra o John Florence. Era um duelo brilhante, um tricampeão contra um bicampeão mundial. Gostaríamos de estar aqui hoje falando só do que os dois apresentaram durante os minutos da bateria, mas não, infelizmente a gente volta ao assunto dos juízes. E aí eu acho que é bom que a gente divida até por aqui, né, Blon, tudo o que aconteceu dentro dessa bateria. E se você me permite, vamos começar pelo 7,83 do Gabriel Medina. O John Florence acabou vencendo por uma diferença quase mínima em relação ao Gabriel. 13,90 para o havaiano contra 13,66 do brasileiro. A primeira maior nota da bateria, não, e a do Gabriel também, mas a da bateria de uma maneira geral, foi um 7,83. Para mim já está errado. Eu já é uma onda e uma performance do Gabriel ali que eu colocaria pelo menos na casa dos 8 pontos. Daria uma nota 8 para o Gabriel. Quero te ouvir em relação a isso, Blum, para a gente começar. Tudo bem? Um abraço. Fala mal, pessoal ligado aqui no canal. Realmente tem muita coisa para a gente falar dessa bateria. O primeiro de tudo eu concordo com você, que é uma bateria muito esperada, né, Mal? Todo mundo querendo ver um duelo de novo entre Gabriel e John, um duelo que marca uma era no circuito mundial, faz alguns anos já, praticamente 10 anos que eles se enfrentam, e realmente foi uma bateria muito disputada na pontuação e polêmica no julgamento. Bom, o começo da bateria, vamos analisar, eu vou analisar até esse 7,83, tá, Mal, como primeira parte. Fechado. Logo no começo da bateria, o Gabriel pegou a primeira onda, fez um 5,83 com duas manobras, uma onda média, intermediária de tamanho, não da série, com duas manobras muito bem conectadas, muito bem realizadas, 5,83. Foi uma onda para abrir a bateria. O John pegou uma nota 4 e depois errou em duas ondas que ele acabou caindo. Quando o Gabriel pegou essa onda 7,83, que foi uma onda com 5 manobras, as 4 primeiras muito bem linkadas, muito bem realizadas, ficou de ponta cabeça, atacou o lip com força, bem ao estilo do Gabriel. Eu acredito que poderia ter sido um 8, eu concordo contigo. Mas vamos abrir um parênteses, não que eu esteja concordando com essa nota, mas é aquela coisa, primeira bateria do dia, o mar ainda começando, os juízes ainda sem ter uma onda de comparação, foi uma primeira onda das melhores surfadas, e deram um 7,83, praticamente um 8, né? Um 7 bem alto. De todos os males dessa bateria, acho que eu colocaria o menor nesse, né? A partir daí, a discussão passa a ser que essa onda do 7,83 deveria ser a onda de comparação para o que eles fizessem depois, né? Então, eu vou engolir esse 7,83, vou aceitar essa nota como sendo a nota maior da bateria. Realmente foi a onda disparada, a onda melhor surfada, mas a partir daí, coisas aconteceram. É isso. Então vamos à sequência. O Gabriel já tinha surfado uma nota 5,83 anteriormente, né? Que foi a segunda nota dele colocada nesse somatório.
E aí depois a gente parte, então, Blum, já analisando as duas ondas do Gabriel que entraram nesse somatório dele de 13,66. E vamos às duas do John Florence agora, né? Primeira nota 7, que foi a quarta onda surfada por ele na bateria. E aí depois, já nos instantes finais, aquele 6,90 do John, sendo que ele precisava de um 6,67. Vamos a essa nota 7 primeiro. E aí a gente vai entrar naquela diferença de critérios que são adotados. Porque quando a gente compara justamente o 7,83 do Gabriel contra o 7 do John, e aí, para mim, já isso não deixa dúvida de que ou o 7,83 do Gabriel foi subjugado, ou o 7 do John foi jogado para cima. É a sensação que eu tenho quando a gente passa a comparar as duas ondas. Exato. A onda de nota 7 do John foi a primeira bem surfada por ele, foi a primeira que ele fez do começo ao fim. Uma onda um pouco maior de tamanho, um pouco mais da série em relação ao 7,83 do Gabriel, mas foi uma onda com 3 manobras, muito bem realizadas, no estilo John. Não foi tanto no crítico, principalmente a primeira manobra foi uma manobra bem surfada, praticamente um layback, aquele estilo que ele está acostumado a surfar, mas foi uma onda de 3 manobras, um pouquinho maior. E aí, realmente, eles colocaram uma nota 7 do John, que eu acho que deu uma exageradazinha e meio que para deixar o confronto mais ou menos equiparado. Era ali mais ou menos meio da bateria, não tinha chegado na metade da bateria ainda, e eles deram esse 7 para o John. Aí, a partir desse momento, a bateria teve uma calmaria, o mar deu uma calmaria, ondas ruins, poucas séries. O Gabriel usando uma estratégia muito inteligente, uma tática muito inteligente de segurar a prioridade por muito tempo. Em alguns momentos, inclusive, ele e o John surfaram algumas ondas fracas e o Gabriel saiu no meio da onda para manter essa prioridade. Fez um jogo tático muito inteligente até o finalzinho, quando ele chegou ali nos 2 minutos finais, na última série que entrou, que foram ondas válidas, que ele segurou a prioridade. Posso entrar nessa parte ou você quer dar uma introduzida? Manda bala, pode seguir, Blum, pode já complementar. Situação final. Praticamente 2 minutos, um pouco menos de 2 minutos para a bateria terminar. Entrou uma série, o Gabriel, gato escaldado, porque na etapa de Bells Beach, ele deixou passar uma onda deitada, sem potencial nenhuma para o Cole Hausman lá em Wick Pop, e deram a virada para o americano. O Gabriel segurou a prioridade, entra a série, ele entra na primeira onda para segurar a prioridade, não deixar o John surfar, porque ele sabe que o John, além de ser muito mais surfista que o Cole Hausman, que é um cara capaz de fazer coisas diferentes de uma onda ruim, assim como ele, defendeu a prioridade, foi na primeira, mas essa primeira onda era ruim, não tinha potencial para o Gabriel tentar trocar, de repente, esse 5,83 e aumentar a vantagem para ele, mas, ao contrário do que algumas pessoas dizem, eu acho que ele fez a tática certa, ele devia ter segurado a prioridade, não ter dado a chance para o John e ir na de trás, mas a onda de trás ficou para o John, o John foi para a onda, fez o que a onda pedia, nada demais, 2 manobras. 2. Lembrando que na primeira onda dele, o 7, ele fez 3 manobras, e no 7,83 o Gabriel tinha feito 5 manobras. O John comemorou, fez aquele claim no final e tudo mais, e aí veio a comparação. Começou a demorar para sair a nota, tal. O Gabriel provavelmente não viu exatamente o que o John tinha feito, foi lá, cumprimentou o John, tudo certo, se respeitam muito, né? Realmente é uma bem cordial ali, bem... muita educação e muito respeito entre eles. E é sempre bom a gente deixar isso claro também, né, Blum? Em relação até ao que aconteceu com o Griffin no ano passado na etapa da piscina, que eles não têm nada a ver com isso. Não. A análise que a gente faz aqui é puramente em relação à decisão dos juízes. Todos ali se respeitam bastante e tá todo mundo correndo atrás do respectivo objetivo, né? Exato. Aí demorou um pouquinho para sair a nota, já fica aquele sentimento, vai vir a nota, né? E aí deram 6,90. E aí, para piorar a situação, quer dizer, eles na transmissão oficial, que comparação que eles mostram, que vídeo que eles rodam? A onda do Gabriel do começo, do 5,83, que foi uma onda de 2 manobras. Uma onda menor em relação à última onda do John, também de 2 manobras. Para fazer uma comparação, quer dizer, eles compararam com a onda primeira do Gabriel, lá do começo da bateria, onde o mar estava um pouco diferente,
pegaram a pior onda do Gabriel para comparar. Sim. E mesmo assim, comparando... Eu acho que essa última onda do João não foi melhor daquela 5,83 do Gabriel, mas não foi mais de um ponto melhor. E eles dão essa impressão que estamos comparando com essa onda. Porém, eles tinham mais outras duas ondas para comparar. Principalmente comparar com a própria do John John, que tinha sido nota 7. E aí é um absurdo. Se aquela onda do John John é um 7, essa não pode ser um 6,90, 0,10, 0,1 a menos. Ou a do John John foi muito valorizada antes, né? Ou foi muito pouco valorizada antes, o que não é verdade, ou valorizada demais essa, né? Porque na comparação com essas duas não tem sentido nenhum. Aquela nota 7, como eu disse, era uma onda maior que ele fez boas 3 manobras. Nessa última ele fez 2. E se quisessem comparar com o Gabriel, o 7,83 no começo, como você falou no começo desse vídeo, em comparação com o 6,90, não pode ter menos de um ponto só de diferença. Então, qualquer tipo de comparação que eles fizessem, comparações corretas, não faria sentido essa virada, né? Só que eles apresentaram para o mundo, porque aquela transmissão vai para o mundo inteiro, uma comparação com uma onda inferior realmente à do John John, mas que não era onda para ser comparada. Então, não faz sentido nenhum. E mais um detalhe, Mal, falando da transmissão oficial em inglês, né? Da WSL, dos caras que estão lá na praia, que acompanham o circuito diretamente. Eu estava acompanhando a transmissão em inglês, e durante a bateria toda, eles colocando o John John como o John John é o cara que melhor se performa aqui nessa onda, é uma das ondas preferidas dele, já tem 2 títulos, é o cara que faz as manobras mais intensas, o tempo inteiro colocando isso, né, valorizando o desempenho do John John. E vale lembrar, o John John nessa etapa não surfou tão bem assim, não. Sim. Porque ele foi para a repescagem, teve que passar pela repescagem para voltar para o round de 32, perdeu a bateria para o DVD, porque se fizermos uma comparação das ondas do David Silva com o John John, foi muito apertado, mas o DVD merecia ter vencido, e essa bateria só não repercutiu muito mais, porque era o John John, um bicampeão mundial, um cara que venceu 2 vezes em Margaret River, contra o DVD, um cara com muito menos nome, né? Se fosse uma bateria com o Gabriel, também teria dado muito mais polêmica. O DVD tem um surf incrível, mas ele não tem a representatividade que um Gabriel, que um John John tem. Então, ele já tinha perdido essa bateria, e agora, com o Gabriel, ele também não surfou tudo isso para passar. Então, apesar dos narradores oficiais da WSL em inglês valorizarem o trabalho do Gabriel durante essa bateria, eles, durante todo o tempo, jogando para cima a performance do John John. É combinado? Não sei. É programado? Não sei. Mas é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais presente. E realmente o julgamento, os caras têm que, no mínimo, saber comparar, mostrar uma comparação digna. Porque eles perceberam que, para mim, colocando a comparação com a onda do 5,83, fica claro que eles perceberam, opa, não deu. A gente tem que apresentar alguma coisa. Fica a questão de prejudicar o Gabriel, ou de favorecer o adversário do Gabriel, fica claro para mim nesse sentido. Sim. Porque se eles comparassem onda com onda, como muita gente fez, a gente mesmo replicou comparações no nosso Instagram, de comparações merecidas a serem feitas, fica claro que o Gabriel ganhou a bateria. Então, é feio, perde a credibilidade, né? Perde a credibilidade porque, ainda você tem que fazer o cara, roda aí o replay da onda ruim do Gabriel para a gente comparar com essa que é mais ou menos um pouquinho melhor que a do John John, para a gente justificar a vitória. Então fica chato, fica desagradável, cansa a gente ficar aqui falando disso, como você falou no começo. Seria legal se a gente tivesse feito, o John John fez um 18,90 no somatório, o Gabriel 18,50. Realmente o John John surfou muito melhor, merecia. Parabéns. Eu sou fãzaço do John John, cara. Eu sou fãzaço, ele não tem nada a ver com isso, né? Do mesmo jeito que quando criticam o Ethan Ewing, não tem nada a ver com o Ethan Ewing, né? É questão de abordagem, é questão de surf, e infelizmente, mais uma vez, o Gabriel, que dessa vez não foi entrevistado, ou pelo menos não quis falar, não falou nada, ficou quieto, não repercutiu. E como eu disse, no final da bateria foi lá, deu os parabéns para o John John e vida que segue. Felizmente, Mal, o Gabriel conseguiu fazer o corte, né? Porque senão, se ele tivesse sido derrotado dessa maneira um pouco antes, ele estaria fora do circuito, né? Da sequência do circuito.
Então, quando aí já começa toda uma manifestação e dentro de todos os níveis, né? Nas redes sociais, a gente fala, nós temos que parar de ver, ou nós temos que fazer protesto, não sei o quê. Tudo bem, eu quero ver como é que vai ser a etapa de Saquarema, porque a etapa de Saquarema vai ter muita pressão em cima de juízes, né? Como aconteceu já outras vezes. E eu acredito que lá em Saquarema o julgamento vai ser 100%, porque se houver alguma tendência, alguma intenção da WSL de não colocar os brasileiros no top 5, que está bem distante, bem difícil, vai chegar em Saquarema uma coisa já meio decidida, então tá tudo bem se o brasileiro ganhar e for longe e tal. Eu não gosto dessa coisa de perseguição, de conspiração, mas, cara, a repetição dos erros nos traz esse tipo de sensação, né? De sentimento. Exatamente, Blum. E para quem cobra, né, o posicionamento nosso aqui no Surf 360, seja pelo nosso canal no YouTube ou também pelo Instagram, é claro que a gente vai fazer isso, mas como jornalistas a gente vai fazer isso de uma maneira cuidadosa. A gente não pode chegar aqui e sair dizendo, como torcedores podem, falando que o Gabriel Medina foi assaltado, foi roubado. Então, assim, como jornalistas, aqui a gente vai levantar a bandeira, porque, de fato, tudo que tem acontecido abre esse precedente para que a gente imagine que algo, de fato, esteja ocorrendo na Liga Mundial de Surf em relação aos brasileiros. E esse caso agora com o Gabriel na bateria, com o John Florence, é só mais um. Mas a gente vai fazer isso com responsabilidade, né? A gente entende o lado do torcedor e acho que tem razão de ficar revoltado nesse momento mesmo. E aqui a gente vai fazer essa cobrança também, a gente vai seguir atrás disso, com a devida responsabilidade, com o trabalho sério de jornalismo que a gente faz aqui no Surf 360. E sempre abrindo espaço, eu sei que tem muita gente da WSL que nos acompanha, Blum. O espaço está aberto. Se alguém da WSL quiser falar com a gente, é interessantíssimo nesse momento, porque as críticas agora, elas vêm todas de um lado só. Ambos os lados, né? Assim, mas a gente tem a parte da imprensa, a parte dos torcedores e todo mundo nesse momento batendo entre aspas, né, a palavra na WSL por todas as decisões dos juízes em baterias dos brasileiros nessas competições recentes. Então, se a WSL quiser se posicionar de alguma maneira e quiser aproveitar o Surf 360 para isso, as portas estão abertas. Seja alguém com um cargo diretivo, seja o Luli Pereira, que hoje é o head judge, é um brasileiro que também poderia conceder uma entrevista para explicar um pouquinho do que está acontecendo, quais são os critérios, o porquê os brasileiros estão reclamando tanto assim, o que está havendo na WSL. Então, assim, o espaço do Surf 360 está aberto, seja aqui pelo nosso YouTube, seja pelo nosso Instagram também. Se nós tivéssemos essa contrapartida de alguém da WSL tentando explicar também, e um posicionamento oficial, seria interessantíssimo, até para a gente tentar desenhar um pouco melhor essa situação. Exato. E vale dizer que a gente tem ido atrás de depoimentos, declarações, mesmo com a dificuldade que os atletas têm, a gente tem buscado entender dos atletas o que eles podem fazer e como eles veem essa situação. É uma posição delicada para os atletas, porque realmente eles fazem parte de uma liga, né, que tem uma série de compromissos e uma série de regulamentações que eles têm que seguir. Então, é difícil um atleta chegar e falar assim, está acontecendo isso, isso, isso. Então, a gente quer entender também o lado de quem está na competição, no dia a dia da competição, quem está na praia, quem assiste às baterias, quem participa das baterias, para entender se eles estão entendendo o que está acontecendo, né? Vez ou outra, o Gabriel faz um desabafo, o último deles foi em Bells Beach, mas com uma elegância, com muita categoria. A mesma coisa aconteceu quando houve a questão da piscina, ele se posicionando como um tricampeão, como o surfista mais importante do circuito na atualidade. Então, ele tem que se posicionar, mas ele também tem que medir e saber exatamente o tom que ele tem que usar para não parecer uma reclamação, um mimimi qualquer, né? Entrar nessa onda da torcida, das redes sociais, mas ele tem se posicionado, porque ele quer entender o que está acontecendo. Então, a gente busca, como você falou, portas abertas sempre para quem quer explicar do lado da WSL, está acontecendo isso, isso, isso. Renato Ickel, se for o caso, o Luli, como você falou, algum dirigente.
Mas a gente quer saber dos atletas também. Mas os atletas ficam numa situação complicada. Porque, não saiu do Tour, mas vai ter que disputar o Challenger Series, que também faz parte da WSL. Não entrou no Challenger Series, tem que disputar o Regional, que também faz parte da WSL. Então, tem questões aí que a gente tem que entender e que venha do lado que tenha que vir, né? E por isso que, realmente, eu assino embaixo o que você está falando e a gente reforça. A gente tem espaço aberto aqui para conversas, como a gente também tem espaço aberto para CB Surf em relação ao Campeonato Brasileiro. A gente já fez isso. Já recebemos aqui o Ivan Martinho, que é um cara que a gente conversa com uma certa frequência, e falamos sobre arbitragem, né? Quando era ainda o ano passado, com aquela repercussão da piscina. Então, vamos seguir cobrando e como você falou, sem passar de um limite e tentando analisar com calma para a gente levar a coisa do jeito certo. É isso. E você falava, né, em relação a esse resultado do Gabriel, que só não impactou de uma maneira ainda mais negativa porque ele já tinha feito o corte, mas a gente tem que olhar também para o lado de cima, que é a disputa, né? A gente conversou com o Alain Menache, o preparador do Gabriel, no início da temporada, e ele falou o quanto o tricampeão mundial estava decidido nessa temporada buscar, obviamente, o título, né? A primeira vaga na Olimpíada e depois o título também da Liga Mundial de Surf. É uma situação agora muito dificílima para os brasileiros quando a gente olha para o ranking, porque os 5 melhores nesse momento que se garantiriam ao WSL Finals ainda estão na disputa. Lembrando que das oitavas de final tivemos só 4 baterias, então ainda teremos outras 4, mas por enquanto os 5 melhores do ranking ainda estão na etapa Margaret River. E o Gabriel Medina está em 18º colocado com 12 mil pontos. Então, assim, já é uma diferença gritante. E essa diferença é causada justamente por esses erros dos juízes. Porque o Gabriel avançaria, aqui e ali faz toda a diferença. Faz um erro, muitas vezes, com adversários diretos nessa briga por classificação. Então, assim, além da forma direta, como isso impacta em cada etapa, tem também um impacto na briga de um tricampeão mundial que está tentando se garantir no top 5 para chegar ao WSL Finals. Então, assim, não é só o efeito negativo naquela determinada competição, naquele determinado evento. Há um olhar macro sobre isso, que é justamente o Gabriel Medina e até os outros brasileiros que ainda estão ali dentro dessa zona de corte, né? O Samuel entrou com a vitória para cima do Miguel, a gente já vai falar disso. O Ítalo, por enquanto, também está nessa zona de corte. Mas, ao que tudo indica, a gente vai ter um WSL Finals sem brasileiros, a não ser que os brasileiros saiam varrendo a segunda metade do calendário, mas tudo isso vai impactando de alguma maneira. Blum? Exatamente. Só para completar mal rapidinho. Lembrando que a segunda metade do calendário tem uma fase a menos, né? Não tem aquela fase de 32, já vai direto para as oitavas. Quer dizer, já quem perde ali naquela situação, perde já com o 9º lugar, já faz uma pontuação. E como você disse... E são 4 etapas, né? Na segunda metade. Além de ser uma etapa menos. Ali no ranking, não 5 como agora na primeira metade. Então, vamos dizer que até que se o Gabriel ganha Tia Roupa e ganha Fiji, vamos dizer, pode ser que aconteça, ele tem potencial para isso. Mas quem tá na frente dele também vai pontuar, vai ser difícil dele tirar essa desvantagem. E o Ítalo ainda tem essa etapa de Margaret que ele pode ganhar, né? E chegar um pouco mais acima ali. O Iago também já está fora, difícil, se é que ele vai se manter, tem essa briga que a gente vai falar agora. Então, realmente ficou complicado. Realmente é uma... Sem trocadilho, né? É um tsunami de consequências aí, esses resultados ruins que eles acabaram tendo durante essa primeira metade. Bom, vamos falar da bateria que ontem emocionou muita gente, né? Nas oitavas de final tivemos um duelo entre irmãos, Miguel e Samuel Pupo. E o Samuca levou a melhor, venceu o Miguel, 13 pontos para o Samuca contra 10,10 do Miguel. Resultado que ainda deixa o Samuel na briga, né? Para ficar na zona de corte ao fim dessa etapa em Margarete. Para o Miguel, fim da linha no CT nesse ano, né? Agora vai ao Challenger Series para brigar por essa reclassificação. E é até difícil falar, Blum, sendo bem sincero, assim, até pela manifestação de ambos, a manifestação da própria família dos dois, né? O Wagner também, a mãe dos meninos, causou muita comoção mesmo. E a fala do Samuca depois da bateria, em relação a tudo que aquele momento representava para ele, e uma das coisas que o Samuca disse foi:
não tem vitória e não tem derrota que tenha me causado uma sensação como essa, dele continuar na briga para seguir dentro do corte e, ao mesmo tempo, mandar o irmão de volta para o Challenger Series. Então, assim, foi uma bateria carregada desse aspecto emotivo, e tenho certeza que todo mundo que acompanhou ontem teve a mesma sensação que a nossa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi muito emocionante, mas acima de tudo, Mal, tem um lado muito legal disso. É o esporte, né, cara? O esporte é assim. Claro que o Samuel queria vencer e queria continuar, e ele sabia antes da bateria, e depois da bateria se confirmou isso, que ele de colocar o irmão mais velho, o cara que ajudou tanto ele, para uma segunda divisão, né? Mas dentro da bateria era vencer, independentemente de quem estava contra ele, ele venceu. É chato, como teria sido chato se ele tivesse eliminado, por exemplo, o David Silva ou o João Chumbinho. Carregou-se mais na emoção por ser um irmão, né? Irmão de sangue, um cara que ajudou muito, como eu disse, ele. Mas, na verdade, depois de tudo, depois da bateria, do que aconteceu, quem absorveu o melhor resultado acabou sendo o Miguel, né? Porque o Samuel ficou muito mais emocionado, chorou, se lamentou, como se dissesse, pô, me desculpa, meu irmão, cara, né? E o Samuel falou, não, desculpa, o Miguel entendeu bem, falou, pô, é isso mesmo, vamos para cima e agora começar a treinar e vamos para Gold Coast e recomeçar. Do mesmo jeito que o Samuel recomeçou o ano passado, né, quando foi para o Challenge, ele venceu lá na Gold Coast, é a vez do Samuel reforçar o time lá do Challenger Series. Cara, e vamos torcer porque o Samuel se mantenha, porque essa vaga ainda dele não está confirmada, depende de uma ou outra coisinha ali, de um resultado. O Seth Muniz tem que perder para o Ethan Ewing ainda nas oitavas de final, e isso garantiria 4 brasileiros no corte, né? Já Gabriel e Ítalo confirmados, e aí seria ou Iago, ou Samuel, ou o Caio Belli, que também está nas oitavas ainda, que precisa avançar, assim como o Samuel, para ver quem ficaria melhor entre esses 3 caras para ficar com essas 2 vagas. Primeiro a gente tem que torcer, então, para o Seth Muniz perder para o Ethan Ewing, para o Brasil garantir pelo menos mais 2 na zona de corte. Mas realmente é muito bonito ver, né, a gratidão do Samuel em relação ao Miguel e ver como o Miguel é um cara inspirador no sentido humano e também esportivo e familiar, né? Porque é um cara que realmente tem um coração enorme, todo mundo gosta dele. E a com família, de certeza... uma maneira geral também, Sim, né? Quando o Samuca sim, cita o Vagnão e cita a sim. Gianni também na entrevista. Que com certeza deviam estar ao mesmo tempo feliz e triste, né? Ali sofrendo e vendo os filhos. Quem tem filho sabe. Quem tem filho sabe como é que é. Então, mas é isso, é o esporte, cara. Faz parte. Um tem que ganhar, um tem que vencer. Eles sabiam disso. Dessa vez a vitória foi do Samuel. Tomara que ele continue e vá longe, que ele derrote o John John nas quartas de final, que vai ser o adversário dele. Consiga ir longe nesse evento e manter esse nível, o alto nível que ele tem, que ele mostrou já que tem também na segunda metade, para levar bons resultados aí para a família. Agora, Blum, o Samuel Puga depende só dele para se manter nessa sequência da temporada entre os 22, mas para depender só dele, ele tem que vencer o John Florence agora nas quartas de final. A gente aqui vai estar torcendo pela derrota do Seth Muniz contra o Ethan Ewing, agora nessa sequência das oitavas, mas mesmo que o Seth seja derrotado, o Samuca se mantém ali naquela zona de corte, mas ele ainda pode ser ultrapassado pelo Caio Belli, que também está na disputa. O Caio vai enfrentar o Jorge Smith. Então, assim, a matemática do Samuca nesse momento, para ele não depender de resultado nenhum, é passar pelo John Florence. Porque mesmo que o Seth Muniz vença o Ethan Ewing, depois, se o Samuca passa pelo John Florence, e aí, claro, para o Brasil é algo negativo também, né? Porque ele vai tomar a vaga do Iago Dora. Não seria mais essa vaga do Seth Muniz, ele vai deixar o Iago para trás e o Iago vai cair naquela zona de reclassificação ao Challenger Series. Desde que o Caio passe também, que o Caio avance, né? Porque se o Samuel tiraria o Seth Muniz, colocaria o Iago em 22º, e aí o Caio e Belli poderia também passar o Iago, aí sim o Iago iria para a zona de fora do corte. O Iago vai para fora da zona do corte se o Samuel
passar pelo John Florence e se o Seth Muniz também vencer agora já o Ethan Newey. Assim, não. Estou contando que o Ethan Newey vai despachar o Seth, entendeu? Eu não. Essa é a minha torcida. Volta para casa, volta para Havaí, Seth Muniz e a gente... Por isso que eu disse, aí o Brasil fica com dessas 3 vagas, os 3 são brasileiros que vão brigar por 2 vagas. Aí independe da nacionalidade, eles vão ficar ali para ver quem vai se classificar. Exatamente. Bom, a gente vai seguir acompanhando, então, aqui pelo canal do Surf 360. As informações também lá no nosso Instagram, @surf360_. Só para a gente fechar, né, as baterias das oitavas de final dessa madrugada de quinta para sexta-feira pelo horário do Brasil. O Griffin Colapinto passou pelo Ramzi Bukian e o Jorge Peter, ele mesmo, que esteve envolvido, né, na polêmica bateria contra o Ethan Newey em Bells Beach, passou pelo Liam O'Brien e o Jorge Peter, então, está nas quartas de final, vai enfrentar o Griffin Colapinto. Ainda teremos esses confrontos das oitavas de final: Ethan Newey e Seth Muniz, Jorge Smith, Caio Belli, Jake Marshall e Michael Devaux, e o Ítalo Ferreira enfrentando o Jack Robinson. O Ítalo também na parada. A nossa torcida, não, pelos brasileiros agora que seguem nessa disputa da etapa em Margarete. Blum, diga lá, para a gente fechar. Para fechar, eu fiquei muito feliz, quer dizer, eu queria que essas oitavas de final terminassem hoje, né? Terminassem na madrugada de hoje, mas eu fiquei feliz que a bateria do Samuel, que as quartas de final não entraram no mesmo dia, porque talvez o Samuel, que vem se recuperando de uma lesão no pé, né? Um machucado que ele fez ali no próprio riff de Margarete, que atrapalharam um pouco o desempenho dele, e ele vai ter mais um dia para cuidar. E além disso, né, depois de uma bateria tão emotiva, de uma sensação tão forte ali, ele tem que enfrentar um bicampeão do mundo, talvez a parte psicológica talvez atrapalhasse. Então ele vai ter esse dia para botar literalmente o pé no chão, ter calma e ver se tem a condição e surf ele tem para derrotar o John. A previsão é que na madrugada de hoje, de sexta para sábado aqui no Brasil, sábado à tarde lá na Austrália, a chamada deve ser só às 3h45 da manhã, horário do Brasil, na madrugada. A ideia dos organizadores é terminar essa oitavas de final e deixar quartas, semi e final para o domingo lá na Austrália, assim como o feminino também está nessa fase para fazer um Finals Day completo no domingo, que é o último dia da janela, não tem o que fazer, mas a ideia é que eles terminem nessa madrugada as oitavas de final com as 4 baterias que faltam. Bom, a gente acompanha tudo, informações em breve aqui no canal do Surf 360, mas já fiquem ligados também lá no nosso Instagram, @surf360_. E bora, Samuca, bora pro próximo passo agora. Valeu, galera. Aloha, até a próxima.